Cidade Universitária. As principais ações e acontecimentos da Universidade Federal do Maranhão. Cidade Universitária. Cidade Universitária. Cidade Universitária Entrevista. Olá, sou o Anderson Rodrigues e estamos começando mais um Cidade Universitária Entrevista. E no programa de hoje iremos tratar sobre o PIBIC, que é o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica. E quem vai conversar conosco é a professora doutora Tereza Cristina Rodrigues dos Santos Franco. Ela que é diretora de Pesquisa e Inovação Tecnológica, a DEPIT, ligada à Agência de Inovação, Empreendedorismo, Pesquisa, Pós-Graduação e Internacionalização, a AGUFMA. Professora, em nome do Núcleo de Rádio da Diretoria de Comunicação da UFMA, quero lhe agradecer pela oportunidade. Bom dia, Anderson. É um enorme prazer estarmos aqui conversando com você e passando não só para os ouvintes da rádio, mas também para toda a nossa comunidade acadêmica, em especial nesse caso, as informações que são relativas aos programas de iniciação científica, PIBIC, que recentemente abriram as inscrições através do edital para o ciclo 2021-2022. É um enorme prazer, uma enorme satisfação. Professora, nos fale sobre o programa, como funciona, qual o público-alvo. Sabemos que já houve várias edições, né? O PIBIC é a sigla de Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica, criado já há bastante tempo e nossa instituição foi uma das primeiras do Projeto Norte de pós-graduação, projeto do CNPq, que tinha como intuito avançar nos indicadores de pós-graduação da nossa região norte. E o PIBIC, então, começou em dezembro de 1987 na UFMA e desde então tem acontecido todos os anos de forma ininterrupta, independente de haver pandemia ou sem pandemia. Obviamente, esse ano de 2020 e início de 2021, o PIBIC passou por algumas adequações, mas de maneira nenhuma essas adequações alteraram o funcionamento regular do PIBIC. O PIBIC é voltado para atender estudantes de graduação dos cursos da Universidade Federal do Maranhão, mas considerando que a gente também tem o PIBIC Ensino Médio, no edital PIBIC para ensino médio também ocorre o atendimento de alunos de ensino médio que também submetem planos ao edital específico de PIBIC ensino médio. Nesse momento nós estamos com o edital de PIBIC para estudantes de graduação dos cursos da UFMA e então o público-alvo são estudantes graduandos dos diversos cursos da nossa instituição, quer seja da capital ou do continente. E esse programa, então, é regido originalmente pela Resolução 17/2006 do CNPq e tem como intuito selecionar planos de trabalho vinculados a projetos de pesquisa que são executados na instituição e que podem, então, permitir o envolvimento dos alunos de graduação na execução desses projetos científicos, no caso do PIBIC, ou tecnológicos, no caso do PIBIT. O programa é promovido pelos editais publicados pela AGUFMA, como eu já falei, mas são, na verdade, acompanhados e coordenados pela nossa coordenação de programas de iniciação científica e de programas de desenvolvimento tecnológico e de inovação, PIBIT. Na coordenação do PIBIC-PIBIT, são, na verdade, acompanhados e coordenados os trabalhos das comissões
institucionais, antigamente a gente chamava de comitês científicos, e esses comitês, então, faziam toda a avaliação dos planos de trabalho submetidos aos editais específicos. Nesses editais se previa, então, a concessão de bolsas de iniciação científica, de acordo com os órgãos de fomento com os quais a gente mantém, na verdade, parcerias de concessão de bolsas. O principal desses órgãos de fomento é o CNPq, até porque foi o programa, o órgão que originalmente apoiou e criou o PIBIC, mas também a gente tem a concessão de bolsas da FAPEMA, da própria UFMA, e também, antigamente a gente chamava de bolsistas voluntários. Na verdade, os bolsistas voluntários, hoje, em alguns casos, podem realmente receber bolsas através de um outro tipo de concessão dada pela UFMA também, que é vinculada a outra pró-reitoria, né? Que é de assistência estudantil. Então, essas bolsas, elas são fornecidas por esses órgãos de fomento e servem para que esses alunos que são indicados pelos orientadores executem esses planos de trabalho vinculados a esses projetos de pesquisa. Então, a partir desse edital que nós estamos atualmente com ele aberto, né, o edital iniciou o período de inscrição no dia 15 de março, e então o período de inscrição vai até 30 de abril, e durante esse período os pesquisadores da instituição vão submeter seus planos de trabalho vinculando a projetos de pesquisa que estejam vigentes minimamente no período da vigência ou da validade dessas bolsas, que seriam, no caso, de setembro de 2021 a agosto de 2022. Então, esses projetos precisam estar vigentes nesse período, e a esses projetos são vinculados os planos de trabalho que os orientadores submetem. Então, uma vez submetendo esses planos de trabalho, eles vão depois para as áreas específicas, vão ser avaliados pelos membros dessas comissões institucionais, formada por pesquisadores e docentes de destaque em termos de atuação científica na instituição. E esses pesquisadores, né, fazem essa avaliação que a gente costuma chamar avaliação por pares, né? Então, avaliam os planos de trabalho e também nós temos, através desse edital, as normas para uma pontuação ou uma classificação dos pesquisadores de maneira a poder conceder as bolsas de iniciação científica. Muito bem. O Cidade Universitária Entrevista conversa com a professora Tereza Cristina Rodrigues dos Santos Franco, que é diretora de Pesquisa e Inovação Tecnológica, a DPIT, ligada à AGUFMA. E o assunto em pauta é o PIBIC, que está com as inscrições abertas para a concessão de bolsas. Professora, nesse momento crítico em que estamos passando com a pandemia da Covid-19, quais são as ações do programa? Então, devido às várias dificuldades criadas pela pandemia, nós tivemos que fazer algumas adequações, tanto para o PIBIC que iniciou no meio do ano de 2019 e foi até o meio do ano de 2020. Então, houve uma postergação nos prazos de entrega dos relatórios, e isso permitiu que, para alguns planos de trabalho que foram prejudicados pelas questões de isolamento ou de protocolo de segurança,
Então, esses planos puderam ser executados com um prazo, de certa forma, um prazo um pouquinho mais estendido. Para o ciclo 2020-2021, que começou em agosto de 2020 e vai até julho de 2021, nós também fizemos uma adequação. Nós estamos sugerindo aos orientadores e a seus alunos que façam relatórios parciais e apresentem esses relatórios parciais com o que foi possível fazer durante esse período, e na entrega desses relatórios, que o prazo vai até 30 de março, esses relatórios possam também prever ou readequar o cronograma de execução do plano de trabalho de forma que ele possa ser executado dentro de todas as restrições causadas pela pandemia. Então, essa foi uma forma de manter os planos em execução, então não deixamos de seguir, digamos assim, com o ritmo normal, só que vamos fazer algumas adequações e propiciamos aos orientadores e aos bolsistas que fossem feitas algumas adequações para a execução desses planos. Outra questão também digna de nota é que, como a gente realiza sempre ao final de cada ciclo o CEMIC, com todas as restrições que nós tivemos no ano de 2020, ainda assim foi realizado o CEMIC e CEMIT, que esse ano teve de inovação, de novidade, a realização dos dois eventos em um só. Ele foi realizado totalmente de forma online, né, pelas plataformas do YouTube, da própria instituição, e isso permitiu, de certa forma, o evento pudesse ser acompanhado de forma mais abrangente, e dessa forma também foi possível acompanhar todos os trabalhos do ciclo 2019-2020 no CEMIC do final do ano de 2020. E então a gente ficou muito satisfeito com os resultados, porque os alunos participaram de forma bastante bem efetiva, e também houve a participação de outros campi que, com certeza, com a questão das dificuldades, né, de distância, por outro lado, nesse momento se permitiu, pela divulgação pelas mídias, né, se permitiu uma divulgação, uma participação muito mais abrangente. Nós consideramos, na verdade, que o PIBIC é um programa exitoso dentro da instituição, mas, apesar de todo o êxito na sua organização, na sua execução, na divulgação dos trabalhos, nós consideramos que ele ainda precisa envolver um número maior de pesquisadores da instituição. Só para a gente ter uma ideia, nossa instituição tem mais de 1.200 doutores, docentes com doutorado, e, no entanto, os professores que submeteram planos para o ciclo 2020-2021 foi apenas 410, ou seja, apenas 410 orientadores submeteram planos de trabalho ao PIBIC. Então, a gente considera aí que há necessidade de um envolvimento maior dos pesquisadores da instituição, tendo em vista que o programa de iniciação científica ou de tecnológica e de desenvolvimento tecnológico e de inovação é uma forma de envolver o aluno e prepará-lo para atuar futuramente na pesquisa, na inovação tecnológica, ter capacidade de desenvolver projetos, de crescer cientificamente.
Então, a gente considera ainda que tem um chão pela frente em termos de pesquisadores envolvidos nesse programa. Nesta edição do Cidade Universitária Entrevista, estamos tratando sobre o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica, o PIBIC, FAPEMA e UFMA, que está com o edital número 26/2021 lançado. E não esqueçam, as inscrições vão até 30 de abril, utilizando os formulários eletrônicos disponíveis no SIGA. Professora, muito obrigado pela sua participação e pelos seus esclarecimentos. Desejo boa sorte e sucesso em nome da Diretoria de Comunicação. Bom, por fim, nós gostaríamos de agradecer a todos que participam do PIBIC de forma efetiva. E, primeiramente, gostaríamos de agradecer a todos os membros dos comitês internos e também até dos comitês externos do PIBIC. Então, são eles, na verdade, que garantem a qualidade, a seriedade, a eficiência e a amplitude de atuação do PIBIC. E também não podemos deixar de agradecer, obviamente, todos os órgãos de fomento que concedem as bolsas, tanto o CNPq, quanto a FAPEMA, quanto a UFMA. E a gente espera realmente que nesse novo ciclo a gente tenha uma quantidade maior de pesquisadores submetendo planos de trabalho, uma quantidade maior de planos de trabalho sendo avaliados e aprovados e, obviamente, finalizando uma quantidade maior de bolsas para conceder a esses alunos da graduação. Nós queremos agradecer essa oportunidade à Diretoria de Comunicação da UFMA, o setor de comunicação, por essa excelente oportunidade de divulgação dos nossos programas e também informar que em breve, além do edital PIBIC, logo em sequência, nós vamos ter o edital PIBIT e em seguida o edital PIBIC Ensino Médio. Então, nós agradecemos e esperamos que esse meio de comunicação possa atingir a nossa sociedade maranhense como um todo. Muito obrigada a todo o setor de comunicação da UFMA. Grato mais uma vez, professora. Por hora, finalizamos mais uma edição do Cidade Universitária Entrevista, onde falamos sobre o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica, o PIBIC, FAPEMA e UFMA. E conversamos com a professora doutora Tereza Cristina Rodrigues dos Santos Franco, que é diretora de Pesquisa e Inovação Tecnológica, a DEPIT, ligada à AGUFMA. Obrigado a todos. Da Diretoria de Comunicação da UFMA em São Luís, Anderson Rodrigues. Você ouviu Cidade Universitária Entrevista, uma produção da Assessoria de Comunicação da Universidade Federal do Maranhão.